do concurso na cidade de Birigui, né? Que a Birigui abrange aí uma região grande, né, de pessoas que estavam interessadas neste concurso. Então, saiu o edital essa semana, começa as inscrições para o concurso agora dia 25, tá? Eu vou pegar o edital aqui para a gente comentar esse edital, tá? Então, olha só, eu vou comentar o edital e vou comentar uma prova, tá? Recente de 2025 desta banca, que o pessoal fica, né, curioso para saber o que vai cair. Então, que esse é o edital que saiu recentemente. A banca é a banca Axis, tá? .org. Aí nós temos aqui à frente os cargos, aí os seus salários e as horas de trabalho. Alguns estão como cargo reserva, mas tem vagas, tá? A gente sabe que tem vagas. Aí nós temos a continuação dos cargos, supervisor, professor, educação infantil, educação física, né, educação especial, enfim, vários cargos, bastante vagas, né, muitas vagas. E aí nós temos aqui os benefícios, né, vale alimentação, prêmio assiduidade, né? Então, assim, tem um plano de carreira muito interessante. Birigui é uma cidade que tem compromisso com o plano de carreira, tá? Então, compensa. Eu falo que prestar concurso é uma poupancinha. Você presta, né, faz sua parte, e aí você espera ser chamado, né? Então, as inscrições, elas vão aqui, né? Nós temos aqui a data do dia 25 de agosto até as 23 horas do dia 9, tá? Até o dia 9. Então, não esqueçam de pagar a inscrição. O pessoal presta, imprime, né? Quer prestar a prova, imprime, e aí não paga a inscrição, tá certo? Então, tá. Como que é essa banca? O que que ela trabalha? Ela é uma banca muito clara pelo edital, pela prova que eu vou corrigir com vocês, tá? O que que você vai estudar? O que que vai cair nessa prova, tá? Vamos olhar aqui para os conteúdos programáticos. Então, nós temos aqui língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. É uma prova de 40 questões, mas os pesos das questões são diferentes, né? Nós temos a pontuação das disciplinas são diferentes. Então, nós temos 5 questões de língua portuguesa, 15 questões de conhecimentos pedagógicos e 20 questões de conteúdos específicos, tá? E aí, vamos ver o que que nós vamos estudar. Aqui tem a titulação, horário das provas, muito importante. Você pode prestar dois concursos, porque vai ter prova no período da manhã e prova no período da tarde, tá? Então, dá para você prestar aí esses dois períodos, tá bom? Então, tá, olha só. Aqui nós temos à frente os conteúdos programáticos. Mas antes do conteúdo, deixa eu passar aqui para o quadro síntese. Ó, ele vai aceitar títulos, tá? Títulos de doutorado e mestrado, tá? Não está pedindo título de especialização lato sensu. Aqui é a avaliação dos títulos, tá bom? Então, o que vai contar muito é a nota da prova mesmo, né? Aqui, gente, nós temos a data da prova, dá tempo certinho de você estudar, tá? Nós temos aqui, ó, a data da prova. A prova vai ocorrer dia 23 do 11, tá? Então, nós temos aí um tempo para estudar os conteúdos que a gente tem aí dentro do edital, tá? E quais conteúdos são esses? Olha só. Então, aqui, língua portuguesa. Muita gente falou, professora, língua portuguesa, o que que vai cair de língua portuguesa? A pessoa fala assim, só vai cair compreensão e interpretação de textos? O que que engloba compreender e entender textos, tá? Então, não é só ler, tem uns conteúdos que são de cunho gramatical, por exemplo, figuras de linguagem, a interpretação de palavras como homônimos, parônimos, sinônimos, também implicam na questão de leitura e interpretação textual, tá? E aí, eu até peguei uma prova para mostrar o que essa prova quer dizer quando leitura e interpretação textual, né? Eu peguei um edital que ele traz isso daqui, vou copiar e colocar e colar aqui para vocês verem quando essa banca ela fala o que é ler e interpretar textos aqui, no caso, olha só, em um outro edital ele traz isso, ó, leitura e análise de textos diferentes, gêneros textuais, mecanismos de produções de sentido. Quais são esses mecanismos? Polissemia, ironia, comparação, ambiguidade, citação, inferência, pressuposto, significados contextuais das expressões linguísticas, tipologia textual, sequências textuais como descritiva, narrativa, argumentativa, injuntiva, dialogal, tipos de argumento. Então, quando essa banca traz aí leitura, compreensão e interpretação de textos, não é só ler e falar o que o texto significa. Eu vou mostrar isso na prova que eu vou corrigir com vocês, tá? Temos os conteúdos pedagógicos para todos os cargos nas carreiras educacionais. Então, aqui tem a Zanha, Cesar Coll, enfim, né? Tem Mantuan, Moran, Iwan Passos Veiga, enfim. Depois tem os conteúdos específicos, tá? E eu separei algumas bibliografias que elas são comuns.
Algumas bibliografias se repetem, tá? Para alguns cargos elas se repetem, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, Libânio, né? Nós temos aqui, ó, Alves, as referências se repetem, enfim, tá? Vários, o livro da Naura, da Zíria Náurea, ele também se repete, enfim, Jussara Hoffmann, tá? Então, eu já analisei todo esse edital para preparar o curso para a gente estudar, tá certo? E agora, então, eu quero que vocês olhem, né? Eu peguei uma prova recente de 2025 desta banca e eu vou pegar a parte de língua portuguesa e a parte de conteúdos específicos e nós vamos resolver esta prova para você entender como é o pensamento desta prova, tá? Como é o pensamento desta banca, o que ela espera do candidato. Vou pegar uma prova aqui que ela é de 2025 de ensino infantil e ensino fundamental, tá? Olha lá. Então, eu vou pegar a parte da prova de língua portuguesa e nós vamos fazer essas 10 questões, tá? O texto a seguir deve ser utilizado para responder as questões de 1 a 5. Poema. A escola é? A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quartos, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. A escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo e irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade de ninguém. Nada de ser como tijolo de forma que forma a parede. Indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Um texto do Paulo Freire. Ótimo. E essa é uma questão, né, de uma prova de língua portuguesa, tá? Que fiz a conversão dela para Word. O texto valoriza a dimensão humana no ambiente escolar. Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta a principal tese defendida pelo autor. Então, aqui, a principal ideia que o autor defende é a valorização das relações humanas, né? Que é essencial para o ambiente escolar e para a construção de um mundo melhor. E também, durante o curso, você vai entender que eu sempre falo para ir por exclusão, né? Aí a escola fala para priorizar conteúdos, o texto fala especificamente disso, fala que é composta por prédios, salas, elementos que a definem plenamente. Então, enfim, você vai aprender que a técnica da exclusão te dá segurança para você acertar as questões. Questão de número 2. Essa realmente versou sobre leitura e interpretação textual. A questão número 2, ela é um conteúdo que faz parte do tema compreender e interpretar textos. Olha só, observe a seguinte passagem do texto. Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. A expressão acima contém uma figura de linguagem. Assinale a alternativa que identifica corretamente. Então, nada de ser como tijolo. Então, você vai aprender que o fato de eu ter uma comparação, isso é uma metáfora, tá? Você vai entender também que poderia se chamar apenas comparação, porque eu tenho o elemento, a preposição como aqui, que ela está fazendo o elemento comparativo, tá? Mas então, essa frase, ela traz a figura de linguagem chamado metáfora. 3. No trecho, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem. O autor recorre a uma estrutura de repetição. É também criar laços de amizade, é criar, enfim, né? Aí a pergunta é: a função dessa repetição na questão 3? Olha lá, a interpretação. Qual que é a função dessa repetição? É ressaltar a importância das ações mencionadas. Ele falou de gramática? Não, ele falou da interpretação e compreensão desta frase no texto, tá? No texto, a expressão ilha cercada de gente por todos os lados aparece entre aspas. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação mais adequada para o uso dessa imagem no contexto. Então, quando ele fala que as pessoas ou alguém vai ser uma ilha cercada de gente por todos os lados, né? Nessa questão 4, ele faz uma crítica ao isolamento emocional no convívio escolar.
5, tá vendo? Essa questão também versou sobre leitura e interpretação textual. Esta 5. No verso, nada de conviver com pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Amizade a ninguém. A construção sintática, aqui já é gramatical, apresenta uma inadequação gramatical. Assinale a alternativa que apresenta a forma gramatical correta. Então, aqui já é gramática aplicada ao texto. Então, aqui, claro que é a questão A, descobrir que não possui amizade. Quem tem amizade com alguém, né? Com ninguém, então, seria, né? Amizade a ninguém, não, com ninguém, tá? A questão 6 também versa uma questão de gramática, né? Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas conforme a ortografia oficial de língua portuguesa. Então, na questão 6, é a questão C, enxoval, exceção e privilégio, tá? 7, olha só, observe a frase. Concederam-lhe a medalha pelo desempenho exemplar. Assinale a alternativa que classifica corretamente a função sintática do pronome lhe. Também é gramatical. E o pronome lhe, em sua maioria nas provas de concurso, ele é objeto indireto. A gente vê isso durante o curso e as aulas, tá? 8. Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância verbal. Então, também é gramatical. E aí, o que, lógico, só de bater os olhos não é fazem 3 anos, é faz 3 anos. Verbos haver, fazer, né, no sentido de tempo, ele é impessoal. Então, ele vai ficar no singular, tá? Questão 9. Observe a oração. Não me entregaram o relatório. Assinale a alternativa que reescreve a frase corretamente na voz passiva. Ele não disse só reescrever corretamente, é na voz passiva. Então, na voz passiva, a reescrita dessa questão número 9, ela fica na letra A. O relatório não me foi entregue não foi entregue por eles a mim. Porque eu troco, ó, não me entregaram o relatório, ó. A mim, esse me vem para cá em a mim, né? O relatório não foi entregue por eles a mim. Não me entregaram, tá? Questão de número 10. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Na questão 10, claro que você tem que saber tudo isso e a gente vai estudar, tá? Na questão 10, nós temos aqui, então, a questão que é o gabarito, né? Entregou-se-lhe o pacote com urgência. O pronome se, porque quando é questão de colocação pronominal, nós temos que saber onde está me, te, se, o, a, lhe, nos e vos colocados de forma correta em relação ao verbo. Então, nessa frase, nós temos uma ênclise verbal, porque eu não tenho casos para fazer próclise e nem mesóclise, é um caso de ênclise, tá? Beleza? Então, só para você observar que o objetivo desse vídeo é para você entender que leitura e interpretação textual vai além de só ler e interpretar. Existem alguns fenômenos, vamos pensar, linguísticos, textuais, que você precisa saber para ir para uma prova nesta banca, tá? Aí, os conhecimentos específicos, né? Eu vou aqui para a questão de número 30. Os conhecimentos específicos, né? Questão de número 31. Veja só, ele não citou autor nessa prova de educação infantil e ensino fundamental, tá? Essa aqui foi uma prova de educação infantil e ensino fundamental. Vamos lá, questão de número 31. A educação é compreendida por diferentes abordagens teóricas, que a relacionam com contextos sociais diversos. Assinale a alternativa que expressa corretamente a relação entre educação e cidadania, numa perspectiva sociopolítica e crítica. Veja bem, aqui eu não vou ficar discutindo a alternativa porque é ou porque não é, mas olha só, na questão B, que é o gabarito, a educação forma o cidadão crítico ao fomentar o pensamento reflexivo e a participação social. Aqui nesse pensamento, na formação desse pensamento pedagógico, para responder a essa questão, a gente tem que pensar na gestão democrática, né, na escola enquanto função social na comunidade, né, formação para o mundo do trabalho e as práticas sociais. Então, o que que acontece? Para responder essas questões, eu tenho que formar pensamento pedagógico. Como é que eu formo o meu pensamento pedagógico? Eu formo pensamento pedagógico entendendo as teorias psicogenéticas, tendência pedagógica, lendo as diretrizes educacionais, os referenciais curriculares. Eu tenho que entender o que forma a base da educação. Se eu entender a legislação educacional, eu também formo o meu pensamento pedagógico, entende? Vamos lá, porque o autor não vai falar diferente do que está no livro, na lei, por exemplo, tá? Vamos lá, continuando esta prova aqui, ó, para a gente entender como essa banca trabalha. Questão de número 32. O planejamento de ensino orienta a ação docente e a organização do processo educativo. Olha, veja, uma questão de professor de educação infantil e fundamental falando do planejamento, tá? A assinale alternativa que apresenta corretamente o elemento
constitutivo do planejamento de ensino, tá? Então, qual que é o elemento constitutivo do planejamento de ensino? Esses dias na aula, eu corrigi uma questão exatamente como essa. Então, qual que é o elemento? Os objetivos da aprendizagem para cada etapa do processo. Então, olha esta pergunta. O planejamento de ensino orienta ações, a ação docente e a organização do processo educativo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um elemento constitutivo do planejamento de ensino. Este elemento inicial são os objetivos, né? Sem objetivo, eu não sei a intencionalidade pedagógica, não é? Questão 33. O conselho escolar é um espaço colegiado que contribui para a gestão democrática da escola. Assinale a alternativa que expressa corretamente a função do conselho escolar. Olha lá, a função do conselho escolar é participar das ações coletivas, promovendo o controle social e a transparência. Não é avaliar professor, não é estabelecer currículo, não é substituir a gestão escolar. Tá vendo que você também pode ir por exclusão? Desde que você tenha segurança e formação do seu pensamento pedagógico, tá? Questão 34. As tendências que eu falei para vocês, as tendências pedagógicas expressam diferentes concepções sobre o papel da escola, do papel do professor, do aluno. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente a pedagogia histórico-crítica. Eu sempre trabalho em sala de aula um quadro das tendências pedagógicas do Saviani, e ali a gente entende todas as tendências pedagógicas, as concepções pedagógicas de acordo com os autores expoentes daquela tendência. Então, na teoria histórico-crítica, que nós temos ali, Demerval Saviani e tudo mais, né, que é uma teoria lá, que ela é realmente crítica, nós temos na questão C, que ela defende a apropriação de saberes sistematizados para a transformação da realidade. Por quê? Quando eu tenho a tendência, veja bem, quando eu tenho a tendência tradicional, renovada não diretiva e tecnicista, são tendências que elas são chamadas de liberais, mas elas não são críticas, elas não mudam a sociedade. Então, essas tendências, elas querem servir a uma sociedade. Já quando nós temos as tendências progressistas, nós temos a questão da tendência libertária, libertadora e a crítico-social dos conteúdos. São tendências críticas que visam a mudança de realidade por meio da educação, tá bom? Bora lá. Por isso que é a questão 34, o gabarito é C, tá? 35. A escola pública deve garantir a valorização da diversidade cultural em seus processos pedagógicos. Assinale a alternativa que representa uma prática coerente com a valorização da diversidade dos contextos culturais. Está em pauta a questão da valorização, não é? A adoção de práticas pedagógicas que reconhecem as múltiplas identidades dos estudantes. 36. A filosofia e a sociologia da educação contribuem para o entendimento, olha lá, da função social da escola, certo? Assinale a alternativa que apresenta uma abordagem sociológica da educação segundo Emile Durkheim. Olha lá, a função, que a gente vai conhecer essa questão das funções, né, do que eles defendem, é a educação que ela tem um papel essencial na socialização e na manutenção da coesão social. Esta é a ideia defendida por Emile Durkheim. 37. A doutrina de proteção integral, consagrada pelo ECA, redefine o papel da criança, do adolescente na sociedade, rompendo com a visão meramente tutelar para afirmar sua condição como sujeito de direitos. Considerando os fundamentos jurídicos e sociais do ECA, assinale a alternativa que representa corretamente uma implicação de práticas de doutrina e proteção integral na formulação de políticas públicas. Olha lá, é a alternativa D. Estimula a formação de políticas intersetoriais, que é a saúde, a educação, assistente social e cultura, com foco na prevenção. O educar e o cuidar são indissociáveis, não são? Na promoção dos direitos da criança e do adolescente. 38. A Lei Brasileira de Inclusão estabelece diretrizes para assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Com base na Lei Brasileira de Inclusão, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma disposição sobre o direito à educação da pessoa com deficiência. Olha lá, qual que é esse direito? É dever do Estado, da família, da sociedade, garantir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, vedada a exclusão do estudante com deficiência no ensino regular. 39.
A história da educação no Brasil é marcada por diferentes concepções pedagógicas e que, em cada contexto histórico, expressam os interesses sociais, políticos, econômicos predominantes, que isso a gente vai ver nas tendências pedagógicas da história da educação. Entre essas concepções, destacam-se a pedagogia tradicional, a pedagogia tecnicista, a pedagogia progressista, que são as tendências, e as suas vertentes, libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos, e as abordagens contemporâneas baseadas na inclusão e na diversidade. Considerando o desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas, que são as tendências pedagógicas, a cenário alternativa que apresenta corretamente uma característica distinta da pedagogia crítico-social dos conteúdos, conforme difundida pela década de 1980, década de 80. Uma característica que não é crítico social dos conteúdos. Ele traz aqui, ó, valoriza a mediação do professor na articulação entre conteúdos escolares e a realidade social, visando a formação crítica do aluno, né? A cenário alternativa que apresenta corretamente, na verdade, é corretamente uma característica distinta da pedagogia crítico-social dos conteúdos, tá? E nós vamos nos aprofundar aí, a gente vai estudar esses conteúdos, tá? Questão 40. A organização do trabalho pedagógico na escola pública brasileira compreende um conjunto de práticas articuladas intencionalmente para viabilizar o processo de ensino-aprendizagem. Essas práticas envolvem planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e estão diretamente relacionadas às concepções de educação e sociedade assumidas pela instituição escolar. Considerando os princípios que regem a organização do trabalho pedagógico na escola, os princípios, especialmente em contextos democráticos e inclusivos, assinale a alternativa que expressa corretamente um elemento estruturante desse trabalho na perspectiva crítico-transformadora. Olha lá, é a valorização coletiva da construção do PPP como instrumento de articulação entre práticas pedagógicas e os interesses da comunidade escolar, tá? Gente, rapidamente eu corrigi questões temáticas de língua portuguesa, na questão compreensão textual, leitura e interpretação, e conhecimentos específicos de uma prova que traz aí os conhecimentos na parte educacional, geral, que são de professor de ensino fundamental e infantil, mas que serve para todas as carreiras educacionais. Então, viu que ele não citou autores. Então, o que acontece? Por mais que o edital ele traz para você muitos livros, o que importa é a formação do seu pensamento pedagógico, tá? Então, o curso Manual do Professor, ele ajuda você a formar seu pensamento pedagógico quando você estuda a legislação e conteúdos pedagógicos dos autores, as teorias educacionais relevantes para as carreiras educacionais. E a língua portuguesa. E é por isso que eu tenho aí mais de 5.000 alunos aprovados em concursos e processos seletivos. Então, é isso, tá? Nós vamos começar um curso específico para acompanhar os seus estudos até a data da prova, tá bom? Então, é isso, mais informações, só manda pergunta aí no WhatsApp, fazer sua matrícula para a gente começar a estudar. E até mais.